Por falar em dignidade, a gente vai conversar com a Thalita agora, porque nós entramos no conteúdo sobre a questão da produtividade, o trabalho, o reconhecimento da sociedade para essa dor feminina. E nos últimos anos, em 2025 especialmente, a gente teve a aprovação na Câmara dos Deputados da licença menstrual, que eu estava conversando com a Thalita, que é a nossa advogada aqui hoje, convidada. Que pena que virou pauta, porque isso significa que as dores femininas, por muitos e muitos e muitos e muitos anos, foram muito invisibilizadas, colocadas à prova, né, descaracterizadas como algo real. Mas que bom que entrou em pauta, porque significa que esse cenário está mudando. Então, eu vou colocar o fone agora, Dr. Marcos, por favor, para a gente ouvir melhor a Thalita. Nossa, agora eu vou parecendo o Galvão Bueno. Super especialista no assunto. Fala um pouquinho sobre esse ganho, né, que é essa licença menstrual, que ainda precisa passar em aprovação no Senado Federal. A gente não sabe quando vai entrar na pauta, né? Você estava explicando aqui para mim que a agenda legislativa ela é muito complexa, ela é muito morosa às vezes, mas que é, sim, algo para as mulheres comemorarem, né? Porque significa que o corpo feminino ele começa a ser reconhecido com suas especificidades, né? Não fica mais no campo da... isso é coisa daquela pessoa. Não, é uma coisa que afeta milhões de mulheres, né? Fala um pouquinho sobre isso, Thalita, por favor, precisamos te ouvir. Olá, André. Eu agradeço o convite, a oportunidade de participar do podcast Alheios, dividindo o episódio com o Dr. Marcos Maia, um profissional de referência em saúde da mulher. Bom, primeiramente, eu gostaria de fazer uma introdução que é de extrema importância, principalmente na questão do aspecto educacional, que é que nós nem sempre fomos invisibilizadas. Ou seja, a construção da dor feminina, ela encontrou uma série de barreiras, e essas barreiras, elas fizeram com que os direitos não fossem reconhecidos. Essas barreiras são as estruturas sociais, políticas, institucionais organizadas, ou seja, foram criadas numa referência masculina, né? Elevada a uma condição de padrão universal. E quando isso começa a mudar? Isso começa a mudar no final do século XVIII para o século XX, quando movimentos feministas transformam o quê? As experiências femininas, os corpos femininos em questões de direitos. E o Brasil agora, tanto com a questão da licença menstrual, quanto com a questão da dignidade menstrual, traz o quê para nós? Um valor simbólico de mudança estrutural de paradigma legislativo. Por quê? Porque essas mudanças, elas afirmam que o corpo feminino e as suas experiências, elas têm que ter um contexto de cidadania social, cidadania e direito social, né? Justiça social para essas mulheres. Então, quando isso entra na pauta legislativa, significa o quê? Que direitos começam a ser reconhecidos. Nós temos que imaginar que a nossa Constituição Federal ela é um reflexo da Declaração de Direitos dos Homens. E que, se isso é reflexo, também, por exemplo, o direito do trabalho, que vai mudar a CLT com a aprovação dessa legislação, é o quê? É uma decorrência do direito constitucional, o direito do trabalho. Então, pensando assim, nós temos que imaginar que essas legislações elas rompem um silêncio histórico de experiência de corpos femininos e reconhecem que não se trata de um problema individual, mas de uma questão social, coletiva e que precisa de uma resposta institucional. O Dr. Marcos ele fez um apontamento muito interessante que eu fiz uma anotação, que é muitos profissionais, e aí sim, voltando, é uma deficiência educacional do nosso país, não tem, às vezes, uma qualificação ou uma escuta qualificada para acolher essa mulher. E isso é muito difícil. Por quê? Porque, por exemplo, para nós na área do direito, se nós tivéssemos profissionais efetuando, por exemplo, laudos, exames detalhados
e trazendo para um profissional da área do direito, e esse profissional judicializasse determinados direitos da mulher, o direito à saúde, que está na Constituição, essa legislação não precisaria ser necessária. No entanto, quando ela é necessária, ela entra na agenda legislativa, isso significa que a nossa sociedade ainda carece de enxergar as experiências do corpo feminino. Isso é muito importante também, Andressa, por conta da proposta de equidade, porque nós não estamos procurando aqui, né, como você bem colocou, fazer um tipo de discurso feminino contra o masculino ou algo assim, mas uma questão de é impossível obter a justiça se nós temos igualdade, nós temos o direito de igualdade constitucional, mas o direito de equidade é levar realmente para essa mulher o direito dela ao que ela precisa, ou seja, o direito à saúde e o direito à proteção, no caso, ao trabalho, porque a licença menstrual, ela vem especificamente na questão de mulheres e meninas que estavam sofrendo, digamos, um prejuízo não só no trabalho, mas no estudo, em relação, por exemplo, a faltas, e muitas vezes faltas não justificadas, porque não havia a qualificação, digamos assim, de interpretar o que estava se passando ali. E essa licença menstrual, os critérios são esses, né? É possibilitar afastamento de até 2 dias no mês, né? Não é no ano, é no mês, desde que tenha uma prescrição, um laudo médico ali atestando que essa mulher ela tem esse desconforto, essa dor nesse ciclo, ou excesso de sangramento, enfim. Exatamente. Perfeito. E aí, Thalita, eu quero muito também que, além de você falar no lugar de uma profissional do direito que estuda muito sobre essa temática, você também tem uma história pessoal com a incapacitação, né? Que dor e sangramento todos os meses na sua vida. Conta um pouquinho sobre isso. E isso impactou totalmente a sua carreira, né? Impactou totalmente, porque eu tenho uma enxaqueca menstrual já faz mais de 2 décadas, e isso fez com que eu perdesse a oportunidade de estar em grandes escritórios, por exemplo, na principal capital, seja São Paulo ou Brasília, e fez com que também eu tivesse uma modificação na minha estrutura de trabalho, que é resolver trabalhar sozinha. Hoje eu tenho um escritório que é individual, porém, pela especialidade de causas, eu acabo fazendo parceria com outros colegas para que não deixe também o cliente na defasagem. Perfeito. E aí, conta um pouquinho, você até falou comigo aqui nos bastidores que você está sonhando com um dia que você entrará na tão temida menopausa por tantas mulheres, na expectativa de que esse problema cesse ou minimize, né? Porque a dor, independente do grau, do nível, ela é um processo muito individual, né? O Dr. Marcos falou muito bem aqui que o grau de dor é a pessoa que vai dizer o quanto ela consegue sustentar ou não, né? E trabalhar com qualquer tipo de dor e desconforto, ou fazer qualquer outro tipo de atividade social com dor ou desconforto, é inviável para muitas pessoas, independente do gênero, né? Sim, é incapacitante e, como você bem colocou, essa incapacidade, ela vem, inclusive, por exemplo, no meu caso, eu perder um dia de trabalho, isso significa muitas vezes eu não conseguir uma medida protetiva para uma mulher, eu não conseguir cumprir um prazo no devido tempo. Eu já tive que juntar laudos médicos por conta disso. Inclusive participação em audiências e etc. Por quê? Porque se é uma questão de incapacidade de trabalho, eu não tenho, por exemplo, como colocar o meu cliente numa questão de ter o meu trabalho minimizado por conta de uma incapacidade que não tem relação a ele, né? Então, isso existe e muitos profissionais acabam se juntando lá os médicos por isso.
Perfeito. Você falou também que a questão da lei da saúde mental, eu sei que não é esse o nome correto, você pode explicar aqui para mim, também vem para colaborar com esses avanços na área trabalhista, especialmente, e aqui nesse caso não só para mulheres, mas, né, pessoas que sofrem realmente com a saúde mental. Como que isso vai ajudar no caso dessas mulheres, né? Como que abre os olhos das nossas empresas, enfim. Bem, na verdade não é uma lei, né, é uma normativa regulamentar, a NR1, que passa a valer agora em 2026 em relação à saúde mental. Pensando numa incapacidade que provém de uma dor física, obviamente que essa mulher, né, vai estar abalada com a sua saúde mental. Então, agora a NR1 faz com que todo empregador, seja público ou privado, ele tenha pelo menos, ele tenha que exercer uma capacidade junto com o seu RH, por exemplo, para que identifique as incapacidades do trabalhador e para que não ocorra, por exemplo, nenhum tipo de assédio ou para que não ocorra algum tipo de dispensa discriminatória, que aí a gente já entra numa parte específica do direito, que é muito novo, inclusive, até para a Justiça do Trabalho, que é o direito antidiscriminatório. Então, por exemplo, trazer um conjunto probatório, né, que é um conjunto de provas, com médicos especialistas como o Dr. Marcos Maia, faz com que essa pessoa tenha o quê? Um respaldo diante do trabalho para que ela não venha a sofrer nenhum tipo de sanção. Perfeito. Bom, essa normativa já existe, já está em vigor. Quanto à licença menstrual, ela ainda vai entrar em pauta, mas a gente não sabe dizer quando, como, né? Se vai ser nesse ano, se vai levar 2, 3 anos, né? Qual que é o impacto disso para a sociedade como um todo? Andressa, a ministra Carmen Lúcia, ela fala que se os brasileiros soubessem como as leis são produzidas, eles não dormiriam à noite. Boa. E justamente por que essa fala? Porque tudo depende de uma pressão social. Existe, claro, as suas comissões dentro do Senado para que isso venha a entrar em pauta. Entretanto, quem vai pautar é o presidente da casa. Então, enquanto não houver realmente uma série de, por exemplo, esse podcast, ou uma série de outras entrevistas, ou mobilizações pelo direito das mulheres, isso pode sim demorar vários anos para entrar em pauta. No entanto, se há uma mobilização social para isso, considerando que o nosso Congresso já não está sendo muito bem visto, é a nossa esperança que seja pautado ainda esse ano. Perfeito. Thalita, você gostaria de complementar, colocar mais alguma consideração que eu não perguntei a você e você acha importante falar para todo mundo? Eu acho que é importante, sim, Andressa, nós imaginarmos que durante muito tempo essa questão de a dor da mulher ser invisibilizada foi pelo próprio contexto histórico de espaço privado com que isso acontecia. Se nós, há pouquíssimo tempo, conseguimos demonstrar que a violência contra a mulher, por exemplo, não é do espaço privado, mas é do público coletivo, inclusive impactando a saúde pública. Se há pouquíssimo tempo nós aprovamos um crime que é a violência psicológica contra a mulher, ou seja, que sai do espaço privado e vai para o espaço público, essas leis, elas também fazem com que a gente pare de imaginar que o espaço privado e público são coisas naturais, mas que foram coisas criadas, né? E conseguir imaginar que, no contexto histórico, essa dor da mulher foi sempre invisibilizada ou diminuída, porque ela tinha a, digamos, obrigação de ser a mulher forte, sustentadora de uma casa, faz com que a gente também comece a entender que o corpo feminino, ele sempre foi o quê? Uma modulação das políticas de cada época. Então, as modulações de política da nossa época é trazer as nossas dores, ou seja, a experiência de estar no corpo de uma mulher para o público, para que isso seja legislado
em cidadania e justiça social para nós. Perfeito, Thalita. Muito, muito, muito obrigada. Foi demais a sua participação aqui. Foi necessária. E o Dr. Marcos corrobora com tudo que ela falou, imagino. Sim, Vamos foi manter ótimo. essa bandeira Parabéns, levantada de falar sobre o corpo feminino, sobre as dores femininas. E tudo mais, né? Essa narrativa, né, de que a mulher é forte, é guerreira, acaba sendo também um tipo de violência, né? Às vezes a gente não é forte, às vezes a gente não quer ser forte, às vezes não dá para ser forte, né? A gente tem que entender as vulnerabilidades que o próprio corpo humano, independente de gênero, tem, né?